Se imóvel é tão bom, por que você mora de aluguel? Essa foi uma pergunta que, enquanto eu estava fazendo uma live essa semana, na segunda-feira, eu fiz uma live com um leiloeiro bem conhecido e eu estava falando da minha tese de investimento, em que basicamente a gente só aluga imóveis de baixo padrão, só compra imóveis de baixo padrão pensando em locação, a gente não compra imóveis de alto padrão ou de classe média. E em algum momento eu falei assim, cara, eu moro de aluguel, não vejo que faz sentido. E aí uma pessoa perguntou no meio da live, se imóvel é tão bom, você acredita tanto no seu produto, por que que você não compra um imóvel para você morar? É uma pergunta que tem um certo sentido dela existir porém, eu quero explicar o porquê que eu acredito que você não deveria ter o seu imóvel, assim como eu faço. Pelo menos não por um certo período. Vamos lá. Você com certeza já ouviu falar dos educadores financeiros que fazem sempre aquela conta sobre investimento, ou você comprar um imóvel e viver de aluguel, piriri, pororó, pororó, pororó. Tá, você já viu essa conta. E eu sempre fui contra aquele tipo de pensamento, não porque o argumento deles está errado, o argumento está correto, mas porque o argumento dele não é aplicável para a maioria das pessoas no dia a dia. Porque a lógica, baseada do que eu vivi, do que eu conheço as pessoas que vivem ao meu redor, de muitas pessoas que eu conheço, é que não é tão simples sobrar dinheiro assim. Não é tão comum. Porque a lógica é a seguinte, cara, em vez de você comprar o imóvel e pagar uma parcela, um exemplo de, vamos pensar um imóvel de baixo padrão, em vez de você pagar uma parcela de, sei lá, R$ 1.500, você aluga um imóvel por R$ 1.000, essa diferença de R$ 500 você investe e depois de tanto tempo você vai ter tanto de dinheiro. Financeiramente está certo, só que essa conta desconsidera o fator psicológico. Que a realidade do brasileiro é que em vez de ele pagar R$ 1.500, ele vai pagar 1.000. Esses R$ 500 ele não vai conseguir guardar. Vai surgir algum problema, ele vai precisar gastar aquele dinheiro, ele não vai conseguir poupar, vai passar anos, ele não vai ter o dinheiro e ele não vai ter o imóvel. Então eu não gosto dessa ideia. Pelo contrário, eu acredito que as pessoas são boas em pagar contas, pagar boletos. Então eu incentivo muito que, se você não consegue controlar o seu dinheiro de forma bem sustentável e controlada, faça uma dívida, só que uma dívida boa, um financiamento. Só que não qualquer financiamento, um financiamento que vai te render lucro. E aí eu dou o exemplo, você compra um apartamento, por exemplo, de leilão, um imóvel que vale 200 mil, mas você compra ele por 100, você vai pagar uma parcela de uns R$ 900. Só que você vai colocar um inquilino lá para pagar uma parcela, um aluguel de R$ 1.000. Então só aí você pagou a parcela e ainda sobrou dinheiro. A tendência daquele financiamento é descer com o tempo, diminuir. A tendência do aluguel é aumentar com o tempo. Pô, mas Edros, eu não quero deixar alugado, eu posso vender. Beleza, se você vender em 12 meses, você não vai pagar todos aqueles juros, você quita o financiamento e ainda tem lucro. Ou seja, você fez dinheiro com o dinheiro do banco. Essa é a lógica. E ela é muito mais fácil de ser aplicada por um único motivo. Você não precisa guardar dinheiro. O que vai acontecer é que você vai usar boleto. E você é bom para pagar boleto, eu tenho certeza disso. Mas voltando à pergunta. Então, Edward, se isso é tão certo, por que você hoje não compra um imóvel de leilão para você morar? E aí eu expliquei. O imóvel que eu moro, ele vale mais ou menos, acredito que algo entre 1,2 a 1,5. Pensando do ponto de vista, se fosse no leilão, talvez eu pagaria na aquisição ali algo em torno de R$ 800 mil, talvez, pensando se é 1,5, ou 700 mil, pensando se for 1,2. E se eu fosse comprar no mercado tradicional, obviamente teria que pagar 1,5. O valor de locação que eu pago nesse imóvel aqui custa R$ 5 mil. Com condomínio dá mais, dá quase 7 tudo, mas a lógica é que se eu pago 5 mil e um imóvel que vale, vamos colocar no menor valor,
1.200.000, eu estou falando que, por mês, o dono desse imóvel recebe 0,4% de locação por mês. Isso sem descontar as coisas, tá? Estou falando só bruto. 0,4%. A média de mercado deveria ser 0,5%. A média de mercado, benchmark, é 0,5% ao mês. Os nossos imóveis, os apartamentinhos que a gente loca, na média, a gente recebe ali 0,75%, 0,8% líquido. Se a gente for pegar bruto, dá 1% ao mês. Então, ao invés de investir 600, 700 mil reais em um imóvel para eu sentar em cima, vale mais a pena eu investir esses 600, 700 mil reais em imóveis de até 100 mil reais. Então, por exemplo, eu compraria 7 imóveis, sendo que cada um deles vão me render 0,7%. A grosso modo, 7 imóveis me dariam um aluguel de 7 mil reais. Eu pago 5 no meu aluguel. Percebe como faz muito mais sentido eu ter um... Olha, filha, que linda. Tá bom. Minha filha tá aqui. Trabalhar de casa é uma beleza porque eu posso vê-la. Então, faz muito mais sentido eu ter outros imóveis e locar o meu que eu moro. Essa foi a conta que eu fiz. É claro que uma coisa que eu falo para todas as pessoas é que o imóvel próprio, ele é uma questão de sonho, e sonho você não coloca preço. Mas aí a gente chega a uma outra parte, que o seu sonho nunca pode atrapalhar o seu avanço. Quando toda pessoa que chega até mim e fala assim, nossa, eu queria comprar um imóvel próprio para moradia, coisa e tal, eu pergunto, mas você tem dinheiro? Não, esse é o único dinheiro que eu tenho. Um exemplo, a pessoa conseguiu juntar dinheiro suficiente para financiar um imóvel na Caixa. Ela vai e fala que quer comprar para ela morar. Fala, você não deveria fazer isso. Por que você não deveria fazer isso? Porque se você gastar esse dinheiro e morar nele, o que vai acontecer é que a partir dali você não cresce mais. Você sentou em cima da sua semente, você comeu a sua semente. A partir daquilo, não tem mais crescimento. Então a minha sugestão é que mesmo o imóvel de moradia sendo um sonho, adie esse sonho. Você não precisa cancelar. Compre imóveis em leilão. Faça operações, seja de aluguel, seja de venda. Faça isso. Repita essas operações. Repita essas operações. E com o tempo, você vai ter uma quantidade de dinheiro maior a ponto de poder sim realizar esse sonho e ainda continuar investindo. Então, de alguma forma, o meu pensamento ele se aproxima do que os educadores financeiros trazem, mas é diferente. Porque eu não espero que você guarde dinheiro. Eu, na verdade, espero que você consiga pagar boletos. Essa é a estrutura. Essa é a lógica. Edward, mas como é que você espera que eu pague boletos? Essa câmera tá me mexendo porque simplesmente acabou a bateria aqui do tripé. E as gravações são assim mesmo. Eu penso pelo conteúdo, tá, gente? Então, olha só. Como é que eu vou comprar imóveis de leilão nesse cenário que você está falando se eu não sei como fazer isso? Vou te dar uma dica, uma sugestão. Aqui na descrição vou deixar um link. Leilões Caixa do zero arrematação em 60 dias. 60 dias você aprende a arrematar o imóvel de leilão da Caixa. Nesse processo, se você não fizer, se você fizer exatamente o que está lá e não conseguir, eu devolvo seu dinheiro. O link está na descrição, você vai aprender do zero, você vai poder construir patrimônio, você vai poder conquistar a liberdade financeira, trabalhar de casa e, depois de um tempo, conquistar a sua casa própria para moradia. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Nos vemos no próximo. Aquele abraço. Valeu!